Olá, meu nome é Júlio César e seja bem-vindo ao canal A Luz do Mundo. Hoje eu vim aqui para falar de uma coisa que tem me preocupado muito nos últimos dias. É a questão de que muitas doutrinas elas têm surgido. Hoje é fácil encontrar, ainda mais na internet, muitos tipos de evangelho. A escassez pela verdadeira palavra de Deus ela é muito grande. Hoje existem vários tipos de doutrinas, há muito partidarismo e pessoas têm escolhido para si seus próprios mestres. Mestres esses que muitas das vezes prevêem datas de acontecimentos bíblicos e aquilo não acontece. E o problema de tudo isso é que a pessoa continua seguindo esses mestres. Ou seja, a palavra daquela pessoa se tornou lei. Na época dos apóstolos, eles já combatiam muitos tipos de heresias e, por incrível que pareça, muitas dessas heresias que eram combatidas lá atrás, na época lá do gnosticismo, onde nós tínhamos vários grupos, como os nicolaítas, os cainitas, muitos outros grupos, que não vem ao caso aqui agora, mas você pode ler isso no livro de Irineu de Lyon, chamado Contra as Heresias. E eu vejo que muitas dessas doutrinas elas têm voltado. Olha o que a palavra de Deus nos diz, né? Foi dito à igreja e fala para a gente muito nos dias de hoje. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Aqui no texto vai estar falando sobre um tipo de heresia gnóstica que surgiu lá no primeiro século, onde eles proibiam muitas coisas por considerar a matéria uma coisa má. Só que nos últimos dias, essas heresias elas têm evoluído, elas têm voltado para a sociedade com outras formas. Hoje, por exemplo, nós temos muitos tipos de teologias, nós temos muitos tipos de evangelhos, nós temos muitos tipos de doutrina que não tem nada a ver com a pura doutrina de Cristo. E muitas das vezes essas doutrinas são feitas por pessoas hipócritas, no sentido de que elas têm a própria consciência cauterizada, ou seja, elas prometem a você um tipo de libertação, a libertação do sistema, a libertação de uma vida como diz, de escravidão. Só que o problema é que muitas dessas pessoas, elas são pessoas enredadas por muitos pecados. São pessoas que elas não conseguiram abandonar os seus próprios pecados e se tornaram escravos desse pecado. E agora, uma vez escravos do pecado, elas criam doutrinas que não combatem o pecado, mas que se torna um evangelho uma coisa agradável, uma coisa que soa bem aos ouvidos. Um evangelho cheio de facilidade, são doutrinas cheias de facilidade, que não tem nada a ver com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, ele nos chama à santidade, ele nos chama ao arrependimento e a ter uma vida santa e de comunhão com Deus. Hoje, existem muitas pessoas que falam que não é necessário mais orar, que não é necessário mais jejuar, fala que tudo isso é doutrina de homens. Alguns até chegam ao ponto de dizer que o pecado não existe mais, outros chegam ao ponto de dizer que o Senhor Jesus já até voltou no ano 70. E isso é um absurdo, pessoal. E muitas pessoas estão seguindo esses falsos mestres. Então, o meu recado para você nessa manhã é:
Fuja desse evangelho de facilidade. Esse evangelho de facilidade que não vai salvar a sua alma, que não vai salvar a sua família. É um evangelho de facilidade, que não há transformação de vida, que não há transformação de caráter, onde muitos até dizem que sabem o verdadeiro nome de Jesus e simplesmente invocando esse nome vão ser salvos. Ou seja, não há um apelo para que a pessoa mude suas atitudes, não há um apelo para que as pessoas abandonem o pecado, porque o que faz separação entre nós e Deus é o pecado, e o pecado ele continua sendo pecado. O pecado no século I é o pecado no século XXI. As coisas não mudaram, Deus não mudou, mas olha o que o texto bíblico nos diz. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então, você veja que Jesus, ele não nos chama à facilidade, ele não nos chama ao comodismo, a nós ficarmos simplesmente sentados na nossa cadeira, ouvindo uma mensagem e não fazer nada. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele nos chama a confrontar-nos a nós mesmos. E uma vez que nós confrontamos as nossas próprias vontades e aborrecemos as nossas próprias vontades e abandonamos, abrimos mão do pecado, aí nós estamos aptos a receber o reino de Deus. Mas enquanto não há esse confronto, é só engano. E nos últimos dias o engano tem se multiplicado muito. Então que nesse dia você e a sua família possam ser despertados. Se você tem se afastado dos caminhos de Deus, volta hoje mesmo, se arrependa, abandone os seus pecados, tenha uma nova vida em Cristo e Ele vai te libertar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar uma vida nova. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família e que a salvação do Senhor Jesus esteja na sua casa. Até o próximo vídeo.